Ontem, no primeiro dia de julgamento para admitir ou não o processo contra o Bolsonaro e outros 7, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou os pedidos preliminares das defesas dos acusados de participação aí naquela suposta tentativa de golpe de Estado. E com isso, o julgamento prossegue hoje para análise do mérito da denúncia que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria acusa Bolsonaro e seus aliados de envolvimento em um plano para deslegitimizar aí o resultado das eleições. E aí, vamos lá, os ministros negaram os 5 questionamentos. Suspensão de ministros foi rejeitado, competência do Supremo Tribunal. A primeira turma confirmou que tem atribuição para julgar o caso sem a necessidade de envio ao plenário. Então, também negou a legalidade da investigação. Não foram reconhecidas aí irregularidades na coleta de provas. Sobre o fatiamento da denúncia, a divisão do processo por núcleos foi considerada válida, porque desmembrou, né? Cada um tem a sua própria defesa dentro desse processo. E aí a decisão de ontem reforça a tendência de que a denúncia seja aceita por unanimidade, seguindo o entendimento predominante na corte. Por lá tivemos até prisão. O desembargador aposentado Sebastião Coelho foi detido pela Polícia Judicial lá do Supremo por desacato e ofensas à corte. Coelho, que atua como advogado na defesa de Felipe Martins, ex-assessor internacional aí durante o governo Bolsonaro. Se veio em meio de uma controvérsia lá durante a sessão e aí parece que estava atrapalhando um pouco a sessão e pediram a prisão dele. Quem, Rafael? Do desembargador, você fala? Exato, exato. Ele nem chegou a entrar, né? Então... Não, ele estava gritando do lado de fora lá. No corredor. Mas entrar, digo, na sessão, né? Isso. Ele nem conseguiu entrar, justamente por isso que ele começou a gravar vídeo e aí até foi detido. Entendi. Mas Pois é, a situação todo mundo estava já aguardando. É claro que vai se tornar uma ação penal e aí todos vão virar réu, já devo perceber isso. Hoje continua. Teve algumas questões arguidas em preliminares, né, sobre a questão formal, processual, mas não foram acatadas. O ministro Fux, ele até tentou, de certa forma, colocar o julgamento no plenário. No pleno com os 11 ministros, mas evidentemente saiu vencido. Eu não vou dizer aqui que as cartas estão marcadas, né? Porque há sim indícios. Há indícios. Eu não concordo com todos os apontamentos da acusação em relação, por exemplo, golpe de Estado. Não houve golpe de Estado. Tentativa, talvez sim. Se existe na lei a possibilidade de dizer que alguém tentou contra o Estado, atentou contra o Estado Democrático de Direito, ok. Sim, atentou. As provas estão aí. Vídeos na internet, pega ali, só pegar e ver. Não precisa nem de uma minuta. Ou das falas próprias do próprio Bolsonaro, quando na entrevista, não vou aceitar resultado, etc. Isso de um líder, do presidente, enquanto presidente. Então, assim, existem alguns indícios. Não vou concordar com tudo, mas, evidentemente, de forma parcial. E eu espero que esse julgamento não seja igual ao Lava Jato. Desmantelado depois de 5, 10 anos, porque foi viciado a formalidade das investigações. Porque está se apontando, por mais que houve uma culpabilidade. Mas espero, porque é uma insegurança jurídica desgraçada nesse país, pelo amor de Deus. Ninguém mais aguenta. Edivaldo Magro, em 1 minuto também. Pois é, Paulo. É bom registrar a presença do Bolsonaro, acho que é o tema, né, que foi muito discutido lá, muito incomum, né, não se tem nem durante o Petrolão, Mensalão, que foi tão grave quanto isso. Mas quem olha, tem uma coisa, acho que você deve concordar comigo, você como advogado, a defesa tem arguido ali, tem defendido que não tiveram acesso pleno a todas as provas apresentadas, né, o material bruto, né. Então, você disse que pode eventualmente lá na frente cair. Alguns juristas estão apontando que a falta de acesso a todo o material bruto colhido na fase do inquérito pode ser, sim, uma questão que pode refletir lá na frente, até no formato da defesa. O Edivaldo, dá licença. O inquérito é inquisitivo, é investigativo da polícia e do Ministério Público. Nem todas as provas são demonstradas à defesa. Mas, o assim, inquérito é inquisitivo. Depois que a viração penal, se for recebido denúncia, aí todas as provas vêm à tona. Mas pode não haver tempo para a defesa, né, dado o volume de material apresentado. 45 mil documentos, acho que ele falou. Isso que a defesa tem dito, né? Alguns juristas asseveram que em função da falta de acesso pode, tá? E aí tudo pode, né?
Mas enfim, eu acho que está confirmado já, né? Vai ser 5-0 e 5. Acho que todos vão votar. Também acho. Então, 5 a 0. aí vai virar réu, fato isso. A decisão sai hoje? Hoje. Hoje. Fernando Tupan, 1 minuto. Paulo Caetano, nenhuma surpresa disso aí. Não tenho muito comentário, não. Paulo Caetano. Em 1 minuto. Acho que está apenas seguindo-se um rito necessário. Afinal, todos os brasileiros já sabem qual será, né? O nosso ex-presidente Jair Bolsonaro virará réu, e assim como os outros que estão sendo julgados, os participantes do dia 8 de janeiro, e Brasil que segue, Paulo. Ângelo? Eu destaco o que o Edivaldo falou, a presença do Jair Bolsonaro foi incomum e divide opiniões, né? Dá a impressão que está lá para constranger o pessoal. Como se a presença dele, com todo... você não precisa nem desse monte de documento. É só ver no YouTube, é só ver a fala dele. Ele pregava golpe quando mexia os lábios, desde o começo. Se elegeu prometendo que ia fazer um mandato só e tentou o segundo. Então, o tempo inteiro dele batendo na tecla de que havia coisa errada com a urna eletrônica. Acho que não tem novidade, vai ser aceito por unanimidade, e lembrar que nós tivemos um deputado de Maringá, o Sargento Faur, que foi barrado no baile, junto com uma turminha de deputados, que não havia, primeiro, reservado a presença e chegou atrasado. E queriam fazer pampeiro na base da carteirada. Daniel Matos. Paulo, né, assim como o Edivaldo e o Rigon falaram aqui, acho que a presença do Bolsonaro ontem, acho que particularmente não acho que foi uma boa ideia. Acho que a presença dele lá, acho que ele já sabe o quanto ele é querido pelas pessoas que estavam lá analisando ele. Claro que ele vai virar réu, acho que 5-0 hoje. E aí é um processo que o Brasil inteiro está de olho. Muita coisa aí vai acontecer, acredito que num processo muito rápido. Desde quando o Bolsonaro saiu da presidência, existe essa situação. E agora é aguardar, mas nada, o Kim falou de cartas marcadas, e todo mundo já está mais ou menos prevendo o futuro disso aí.